Estamos começando a primeira edição do Visão Crítica. E vamos discutir economia brasileira, atual e as perspectivas para o Brasil. Temos hoje 3 convidados que vão analisar esse momento que me parece complexo, porque nós estamos com alguns dados, eu até levantei aqui rapidamente, muito interessante, de previsões do crescimento do PIB de 2025, há projeções que vão de 2,4, de 1,9, 2,1, 2, e o governo fala, até nessa semana, o ministro está fazendo em 2,5. Por outro lado, temos um momento complexo, há o crescimento, portanto, da economia, do trabalho, a taxa de desemprego, uma das mais baixas da história, medidas a partir de 2012, mas há algum descontrole, segundo alguns, em relação aos gastos públicos, à inflação, o endividamento. Portanto, é uma realidade que pode ser lida de diferentes formas, tendo em vista essa questão que eu insisti em trazer convidados que são brilhantes economistas, que têm não necessariamente a mesma reflexão sobre o período e opiniões diferentes, porque lembrar que a economia é uma ciência humana. Vou começar por Samuel Pessoa, doutor em economia. Vocês conhecem o Samuel, ele participa de muitos debates, colunista há tantos anos da Folha de São Paulo, né, professor da Fundação Getúlio Vargas. Felipe Salto, nosso segundo convidado, jovem economista, o mais jovem aqui da nossa roda, já foi secretário da Fazenda aqui em São Paulo, especialista em contas públicas e sempre participa também desses grandes debates sobre a economia brasileira. E aqui, próximo a mim, o Guido Mantega, o mais longevo ministro da Fazenda da história do Brasil, que não é pouca coisa, registre. Em vários momentos da história do Brasil, nós tivemos, em alguns governos, 6 ministros da Fazenda, basta lembrar o governo Itamar Franco. Eu vou começar a colocar a seguinte questão, e dando início com o Samuel. Nós tivemos um crescimento de 2023 e 2024 de 3,2, 3,5 do PIB. Alguns estimam um crescimento esse ano de 2 a 2,5. Parece algo bastante positivo, tendo em vista o que ocorre na economia internacional. Isso é aparente ou temos condições de manter esse crescimento em 2026 e 2027? Ou estamos, na verdade, vivendo um momento em que a aparência esconde a essência, ou seja, poderíamos ter uma crise econômica logo aí. Por favor, Samuel. A economia brasileira ela consegue crescer sem pressionar os recursos dela algo como 2% ao ano. Então, em princípio, esse ritmo ele é sustentável. O problema é que o regime de política econômica nos últimos anos não tem sido sustentável. Ou seja, a gente tem inflação crescente, serviços, que é o melhor indicador porque não é afetado por coisas externas e tal, e responde mais ciclicamente à economia, porque é intensivo em trabalho, não consigo importar. Serviço deve fechar esse ano a 7%, a inflação de serviços. E a inflação de serviços é o melhor indicador da inflação futura. E a gente tem uma dívida pública que cresce e juros muito altos, né? A taxa Selic está em 14,75, eu acho que provavelmente o Banco Central vai parar, mas dada o regime de metas de inflação e dado principalmente uma inflação que deve ficar acima da meta por muitos trimestres, é difícil enxergar condições para iniciar um ciclo de queda. Então a gente tem uma economia que a partir desse ano ela deve crescer o potencial dela, mas ela está com vários sinais de desequilíbrios. O mais importante dela é uma inflação crescente e uma dívida pública que cresce sem a gente saber onde ela vai parar. Portanto, a impressão que eu tenho é que a gente vai ter que, em algum momento, fazer um ajuste fiscal um pouco mais intenso. Esse ajuste fiscal deve vir após as eleições. E aí eu acho que vai dar alguma dor, sim. Eu não sei se vai dar uma recessão profunda ou só uma desaceleração, mas certamente não vai ser indolor arrumar a casa fiscal depois do processo eleitoral o ano que vem. Justamente pegando esse gancho apresentado aí pelo Samuel Pessoa, Felipe, você que é alguém que sempre trabalhou com contas públicas, lembrar do IFE, da importância do IFE, como é que você analisa? Nós estamos próximos a uma crise fiscal no Brasil? Obrigado pelo convite, professor, parabéns aí pela estreia do programa, uma honra estar aqui, sobretudo com convidados tão ilustres e importantes. Eu digo o seguinte, o quadro fiscal é grave, porque nós temos uma despesa
quando a gente pega o orçamento, 94% do orçamento é rígido. Ele tem algum grau de rigidez. Significa que você não consegue cortar, remanejar, modificar. Só 6% é a fatia que você pode remanejar. E dentro desses 6%, estão os investimentos, o custeio da máquina, bolsa de pesquisa, emissão de passaporte, limpeza dos ministérios, segurança e mais as emendas parlamentares, que nos últimos anos foram adicionando também um grau adicional de incremental de rigidez. Então, esse quadro precisa ser compreendido porque, de fato, a situação fiscal é grave. Nós temos um gasto obrigatório grande e crescente. Tem coisas boas sendo feitas em termos de gastos? Sim. De 88 para cá, nós conseguimos, afinal de contas, montar um sistema único de saúde, uma previdência social que, a despeito de ser necessária uma nova reforma, provavelmente funciona. Temos um Estado que tem um aparato burocrático que também funciona. Por outro lado, a eficiência não tem sido uma premissa, uma tônica, não só deste governo, mas de vários governos. Então chegou no momento em que nós precisamos olhar com lupa esses gastos públicos para que a gente possa gastar melhor e, no fundo, atender melhor o cidadão, sobretudo aquele que mais depende do Estado. Para mim, esse é o problema fiscal. A gente tem uma dívida alta e um gasto público, em boa parte, mal feito. Não é avaliado, não é monitorado. A crise fiscal, quer dizer, de insolvência, por exemplo, o Brasil vai quebrar, coisas desse tipo, eu não vejo. Porque o Tesouro tem um caixa de R$1,5 trilhão. Se ele quiser ficar sem emitir 1 centavo de dívida pública, que é a forma pela qual os governos tomam emprestado do mercado, pagando uma taxa de juros, ele financia 7 meses de déficit público sem emitir 1 centavo. Ah, mas esse dinheiro acaba. Acaba, mas há demanda por título público. Então você observa que o mercado, claro que é uma taxa real de juros muito alta. Nós temos um déficit público, como a gente chama, primário, sem considerar os juros da dívida, de 0,5% do PIB. Quando se inclui esse volume de gastos com juros, despesas financeiras, nós estamos falando de 8% do PIB. Como a gente gosta de comparar com os Estados Unidos, é maior até do que o déficit dos Estados Unidos, que é de 6,4% em termos de déficit agregado, né, ou nominal. Então há um problema fiscal, mas nós não estamos à beira do precipício. É uma situação que tem solução e acho que essas soluções já começaram a ser endereçadas, mas a gente precisa aprofundar mais, sobretudo do lado da despesa. Eu vou colocar uma questão ao ministro Guido Mantega. O senhor era ministro em 2010, quando o Brasil cresceu 7,5%. Não crescia 7,5%, há 24 anos não tinha atingido essa taxa, salvo engano. E havia uma grande euforia naquele momento que levou até a eleição da presidente Dilma Rousseff. O senhor continuou ministro da Fazenda no mandato 1 de Dilma Rousseff. Aí nós tivemos uma queda do crescimento do PIB e problemas muito graves depois entre 2015 e 2016, que foi um biênio muito difícil da história econômica republicana. Eu pergunto ao senhor, será que nós não estamos hoje próximos a uma situação como essa ou é um equívoco? Nós vemos uma conjuntura nacional e internacional totalmente distinta. Veja, eu diria até que do ponto de vista da conjuntura internacional, em 2010 nós estávamos superando a maior crise que o capitalismo teve depois de 29. Então, a situação internacional era grave. Mas o Brasil foi um dos poucos países que conseguiu reagir rapidamente a essa crise, né? E tanto que nós saímos, em 2009, o Brasil foi do G20 o terceiro maior PIB do G20, perdendo só para a China e Índia, não é? E em 2010 a gente estava segurando a economia. A gente deu muito estímulo em 2009, que era para a economia se recuperar, ela respondeu rapidamente e estava crescendo 7,5%. Claro que 7,5% era uma taxa excessivamente elevada, mas se somasse com 2009 2010, dava uma média de 3,5%. Então estava razoável. Aí nós seguramos a economia, subimos juros, etc. E entramos na década de 10 com crise internacional, porque a crise de 2008 2009 não terminou ali. Ela teve uma melhora e depois ela piorou, 2011, 2012, e nós pegamos um cenário complicado. Mas continuamos com uma política em que nós conseguimos manter
um crescimento estável, fazendo superávit primário até 2013. Né? Foi a maior série de superávit primário. Então, conseguindo compatibilizar contas públicas equilibradas, crescimento, benefícios sociais. Eu acho que hoje a situação é completamente diferente, embora também tenhamos um problema internacional. Quer dizer, nós temos uma certa crise criada pelo governo Trump, que está bagunçando a situação econômica, né? A economia mundial já não estava grande coisa antes do Trump. Agora ela deu uma piorada, então o cenário internacional será de um crescimento menor dos países no geral e o Brasil nesta seara. O Brasil tem tido um desempenho melhor do que outros países. O ano passado nós crescemos 3,4% e foi o quarto maior crescimento do G20. Novamente perdemos para a Índia, para a China, né? E acho que Indonésia, se não me engano. Então, o Brasil tem condições de crescer, eu não concordo com o Samuel, acho que 2% é base, o Brasil tem condições, e já provamos isso, que o Brasil pode crescer 3, 3,5%, até 4%. É claro que tem que aumentar o investimento para isso, para ele poder gerar produtos e tudo mais, tá certo? Nos últimos 4 anos, nós crescemos mais que 3% todos os anos. Tá certo? Então, existe essa tese de que o PIB potencial, não sei o que é difícil de medir, tudo mais. Eu não acredito nisso. Eu acho que nós temos condição de crescer sem gerar inflação. Por que é inflação? Por que nós temos inflação hoje? A inflação, ela vem caindo, na verdade. Desde 2021, a inflação no Brasil era 10% em 21. 22, se não me engano, foi 5,8%. 23 foi 4,6%. Então, a inflação vem caindo, 4,6%. Em 24 foi 4,83%. Para o Brasil, essa inflação não é uma inflação alta. É claro que você vê a meta de inflação, mas essa meta está errada. Mas ela é a inflação que, historicamente, ela é sustentável no Brasil. Não é? Porque o Brasil é diferente de outros países. O Brasil tem indexação, tem a dívida é totalmente indexada, então você tem outros mecanismos e o mundo todo hoje convive com taxas de inflação maiores por causa dessa desglobalização que está sendo feita. Então, mesmo assim, eu acho que o Brasil esse ano só vai subir 2,4%, 2,5%, porque nós estamos com uma política monetária totalmente contracionista, né? Uma taxa de juros cavalar. Nós tivemos uma pressão inflacionária, mas essa pressão inflacionária não vem da demanda. Essa pressão inflacionária veio de choque de oferta. Choque de oferta, porque você vê, o que está subindo mais? Nos últimos 12 meses, a inflação de alimentos foi 8%. É ela que está puxando. A inflação de alimentos não tem nada a ver com juro. Você pode subir o juro para 30%, que você não vai baixar. Por quê? Os alimentos são commodities, e o Brasil é um grande produtor de commodities, cujo preço é definido em dólar no mercado externo, né? Então, não é aqui. Nós não conseguimos controlar o preço da commodity, da carne, da soja, etc. Tá certo? Então, o que nos atrapalhou recentemente, desde o ano passado, foi a desvalorização do real. A desvalorização do real que puxou, não só isso, né? Porque também teve uma inflação causada pela valorização do dólar. O dólar se valorizou o ano passado, sim, mas o Brasil teve 28% de desvalorização do dólar. Isso tudo vai para a inflação. Isso vai para a inflação. Então, nós começamos em 2004 com um câmbio de 4,9%. E aí, de repente, em função dos equívocos do presidente do Banco Central da época, o Roberto Campos, ele começou a criar um cenário de crise fictícia e ele conseguiu puxar o câmbio para 6, terminou o ano com 6,2. Então, aí está o diferencial de inflação. Coloca um câmbio de 5,4 para o ano passado, nós não teríamos essa inflação que nós temos hoje. Deixa eu só colocar uma questão. A boa notícia é o seguinte: esse ano o câmbio está melhorando, está voltando para o ponto. Quer dizer, hoje fechou 5,6 o câmbio. E ele vai
transmitir para todas as importações, não só, e para as exportações também, porque nossos produtos eu acho que esse câmbio vai descer mais, tá certo? E isso vai tirar uma pressão inflacionária. E aí o Banco Central, que agora levou os juros para esse patamar, poderá começar a reduzir os juros muito antes do que estão dizendo. Estão dizendo, vai até o final do ano. Eu acho que não é necessário, dá para voltar antes. Basta a inflação começar a cair. E eu acho que a inflação esse ano não vai para 5,5, 5,6, ela será em torno de 5,1, 5,2.